A cana-de-açúcar foi a primeira riqueza agrícola nacional. O Brasil foi o maior produtor de cana-de-açúcar nos séculos XVI e XVII. A partir de então, o setor entrou em longa agonia, em longa decadência. A vida em torno das usinas sempre foi muito estudada, mas coube a um romancista paraibano, em Menino de Engenho, Banguê, Doidinho e outros livros, contar o lado humano dessa história com rara sensibilidade. José Lins do Rego Cavalcante nasceu no Engenho Corredor, no município paraibano de Pilar, no dia 3 de junho de 1901. O avô e o pai de José Lins do Rego eram senhores de engenho e ele viveu a riqueza do engenho de açúcar durante a sua infância. A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância, porque sem ter tido mãe, tendo a minha mãe morrido com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência, e essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só. O José Lins se casa em 1924 com Dona Filomena Massa, que era filha de um senador local. Ele vende o engenho e o sogro arruma um emprego para ele em Minas, numa cidade chamada Munhuaçu. A minha mãe tinha adoração pelo meu pai, né? Você não pode imaginar o que eram os domingos. Os almoços de domingo que ela preparava, aquela galinha cozida com pirão. E meu pai era a primeira pessoa a ser servida. A primeira pessoa a ser servida era meu pai. Tudo era para José. Ivan, você gosta do Zé Lins do Rego por quê? Porque considero o Zé Lins a mais importante figura da literatura do Nordeste brasileiro e justifico pelo aspecto principalmente histórico-social da obra de Zé Lins e principalmente pelo ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi a primeira grande riqueza agrícola do Brasil. As plantações ocorriam em grandes fazendas, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. O Brasil se tornou o maior produtor de açúcar nos séculos XVI e XVII. José Lins escreveu 5 livros do ciclo da cana-de-açúcar: Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1935 e Usina, de 1936. É atribuída a José Lins do Rego a invenção de um novo romance moderno brasileiro. O conjunto de suas obras são um marco histórico na literatura regionalista por representar as senzalas, os negros e o declínio do Nordeste canavieiro. Em 1935, quando foi morar no Rio de Janeiro, José Lins do Rego conquistou ainda mais a crítica e colaborou para a imprensa, escrevendo para os Diários Associados e o Globo. Saímos os 3 para o Maracanã para ver um jogo amistoso entre Flamengo e Racing da Argentina. O jogo vem 1-0 e o Zé Lins vibrava como o mais radioso dos torcedores de futebol que pudesse existir no mundo. Ele se levantava, erguia os braços e gritava: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, viva o Flamengo. O negócio era o Flamengo para ele era um estado de espírito. Se torna um adepto do futebol e particularmente fanático pelo Flamengo. Então, inicialmente, é essa relação dele de torcedor. Rapidamente ele vai se tornar sócio do clube e em 1943 ele começa a escrever crônicas de jornal. Ao todo, 1.571 crônicas foram publicadas em 12 anos. Eram crônicas curtas que comentavam os jogos, em que ele buscava, ora a isenção, ora se assumir como um torcedor. Então era muito interessante essa variação do Zé Lins do Rego e um pouco também o reconhecimento da importância do Flamengo, o que gerava também alguma antipatia
por parte dos torcedores de outros clubes com ele. José Lins do Rego foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras no dia 15 de setembro de 1955, onde ocupou a cadeira 25. Chego a esta casa sem arrependimentos pelo que fiz, nem temor de falar como sempre falei, com a língua solta que Deus me deu. Estou certo de que a academia não restringirá os meus surtos, as minhas palavras. José Lins do Rego morreu no dia 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro, aos 56 anos de idade, vítima de um problema hepático. Não gosto de trabalhar, não fumo, durmo com muitos sonos. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre. Sou um homem de paixões violentas, amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Afinal de contas, sou um homem como os outros e Deus queira que assim continue.